vamos começar, de fato, agora a explicação mais prática de como que vai funcionar. Jefferson, como que eu faço para vender os projetos na recorrência? Alguns princípios, como eu estava comentando, eu acabei já me adiantando aqui, né, com relação à questão do que você precisa para poder fazer um cliente que nunca te viu confiar em você para poder fechar um projeto de 6 meses de recorrência. É justamente o que eu vou explicar mais para baixo aqui, posicionamento e oferta. Então, posicionamento é o quê? É autoridade. Tá? Então, a autoridade é o que vai fazer o cliente confiar em você. Então, uma vez que você consiga gerar autoridade, você ganha a confiança desse cliente para conseguir ter a chance de apresentar uma solução para ele. Se você não gera autoridade, o cliente ele não vai nem querer te escutar para começo de conversa, tá? Jefferson, o que compõe a autoridade? É simplesmente o público, a gente tem um problema e a gente tem uma promessa. Esses são os 3 P's do posicionamento. Então, se eu quiser gerar autoridade, eu preciso definir com quem eu vou me comunicar, qual o problema que eu vou resolver e qual que é a minha proposta, né? Qual que é a minha promessa para resolver isso. Eu posso até mesmo trocar a ordem disso aqui. Correto é público primeiro, mas para poder não confundir a cabeça de vocês, vamos colocar o problema. Então, você procura o problema que você quer resolver. Jefferson, qual o problema que pode ser esse? Pode ser, por exemplo, faturar mais, pode ser cobrar mais caro, pode ser previsibilidade de vendas, ou consistência, melhor. Então tem cliente que ele prefere ele vender mais o mês todo e talvez até faturar um pouco menos do que fazer uma venda um dia, ficar 2 semanas sem vender e vender de novo. Então o cliente ele gosta de ter essa segurança, essa previsibilidade, ele saber que todo dia vai vender um pouquinho. Então é uma coisa que você consegue fazer. Faturar mais, cobrar mais caro, consistência nas vendas. Peraí só. Economizar dinheiro. Jefferson, como que eu ajudo o cliente a economizar dinheiro? Muitas vezes ele está investindo muito em anúncios, investindo em Instagram, investindo não sei o que, tráfego, agência, papapá. Ele só precisa de um Google Negócio bem feito para conseguir, de fato, ter um resultado que ele procura. Economizar tempo. Jefferson, como que eu ajudo o cliente a economizar tempo? Um cliente, por exemplo, que ele está gastando todo o tempo dele produzindo conteúdo, por exemplo, conversando com o lead desqualificado. Então, são coisas que a gente consegue corrigir através do Google Negócio. Faturar mais, cobrar mais caro, consistência nas vendas, economizar dinheiro, economizar tempo, cobrar mais caro, faturar mais e mais qualificados. Jefferson, eu preciso trabalhar todos esses? Não, cada tipo de empresa, mesmo dentro de um mesmo nicho, vai ter problemas diferentes. Eu posso escolher um desse, então eu posso escolher empresas que estão gastando dinheiro em Google Ads, gastando dinheiro em anúncios, gastando dinheiro com Instagram, com agências e afins, e abordar essas empresas, enfocar nessas empresas, sabe? Pelo ângulo de que elas não precisam de agência, que elas não precisam investir em anúncios, em Instagram, em Google Ads, elas precisam somente do Google Negócio. Eu posso focar em ajudar empresas a conseguir cobrar mais caro através do Google Negócio. Como que eu vou fazer isso? Ajudando ela a aumentar o posicionamento dela, aumentar a autoridade dela através do Google Negócio, passando mais autoridade, mais relevância e afins, sabe? Então, qualquer um desses aqui você consegue resolver através do Google Negócio. Obviamente que, se você acrescentar mais coisas, dependendo do que for, ajuda. Então, cobrar mais caro, pô, uma landing page ajuda pra caramba, né? Então, é uma coisa que você pode querer agregar também. Dá para fazer só com o Google Negócio, né? Aumentando bastante o posicionamento da empresa. Porém, uma landing page acelera isso. Faturar mais é uma consequência de tudo isso daqui, tá? Faturamento não é uma coisa que normalmente a gente promete, porém é um impacto, é um resultado de todos esses pontos aqui, talvez até mais coisas, tá? Leads mais qualificados, mesma coisa, uma landing page ajuda bastante, saca? Então, depende da forma que você quer trabalhar. Definiu qual que é o problema que você quer focar, agora você vai procurar um público. Aí é um dilema, tá? É um dilema porque a maioria tem dificuldade nesse ponto com relação à questão de definição do nicho, e isso é uma coisa que não dá para eu passar uma resposta para vocês. Jefferson, qual nicho você acha melhor para eu poder trabalhar? Jefferson, o que você acha do nicho X? O que você acha do nicho Y? Legal, eu posso pegar a experiência que eu tenho para poder passar para vocês, porém a decisão final é sempre de vocês, a descida do martelo, porque vocês que vão estar lidando com pessoas daquele nicho todo dia. Eu posso falar, não, trabalha com desentupidor aí, por exemplo, mas desentupidora é um pessoal brucutu aí, você não gosta, por exemplo, você não vai curtir trabalhar com essa galera, por exemplo. Tem gente que vai, tem outras pessoas que não, então eu não posso te ajudar a descer o martelo, é uma decisão totalmente sua. O que eu posso fazer é passar algumas orientações com relação à escolha do nicho. Escolher empresas que tenham potencial de te pagar bem, e para isso eu vou pegar empresas que tenham produtos ou serviços com ticket alto, empresas que você tem afinidade e empresas com potencial de vender bem no Google. Jefferson, como assim? Não é qualquer empresa que vende bem no Google? Não. Você pega uma empresa que vende um produto específico lá para fazenda, por exemplo, para engenheiros, por exemplo. Difícil, é uma coisa muito específica, né? Então você tem que pegar empresas de nicho que tenham de fato potencial de vender no Google. O que seria isso? O público está no Google, tá? Então é isso. Então você pega, por exemplo, até mesmo se a gente pegar, deixa eu ver, empresa de higienização de sofá, higienização de estofados no geral. Sim, o público ele pesquisa no Google, por exemplo, só que porém eles pesquisam coisas como tirar, limpar não sei o que do sofá, como tirar
mancha de não sei o que, como limpar xixi de gato. Eles não pesquisam direto higienização de estofados, né? Eles até pesquisam mais pelo ângulo do como eles fazem, né? Então, por exemplo, é um nicho que é difícil de você gerar resultado, por mais que o público ele tá no Google ainda assim, ele tá, mas ao mesmo tempo ele não tá, porque ele está procurando por coisas menos específicas, né? Normalmente que a gente chama de primeira e segunda camada, é um público que não tem um nível de consciência tão alto assim. Então, por isso que somente com o Google como negócio é um pouco complicado você gerar resultado falando de pegar, captar de fato os clientes, né? Você vai pegar muitas empresas que até tem bastante avaliação, tem autoridade, mas você não vai conseguir trabalhar no ranqueamento, por exemplo. Então, o ideal são empresas que já tenham ali o público pesquisa no Google. Normalmente, serviços de emergência. Jefferson, me dá um exemplo. Guincho 24 horas. A Guincho 24 horas é um exemplo muito bem. Dentista, por exemplo, não que seja de fato de emergência, mas é uma coisa natural. O pessoal vai pesquisar. Nichos médicos, clínica odontológica, por exemplo, né? É uma coisa que o pessoal vai sempre pesquisar. Necessidade básica, como disse que água, distribuidoras de água e gás, né? São coisas de emergência. Restaurante sempre vai ter, pizzaria sempre vai ter. Não é necessidade, mas obviamente é uma coisa que por natural o público ele já está no Google, tá? Então são empresas boas para vocês poderem trabalhar. Jefferson, eu tenho um problema que eu resolvo, eu tenho um público, então eu quero ajudar, por exemplo, clínicas odontológicas a cobrar mais caro no serviço. Beleza. Agora, qual que é a sua promessa para resolver isso? Eu chamo isso aqui também de mensagem única. Qual que é a sua proposta para ajudar essa empresa a resolver isso? Jefferson, o que seria essa mensagem única? É uma coisa que falado ou colocado na sua bio, ela já diz qual problema você resolve e de quem que você resolve esse problema, tá? Então, é importante que vocês definam isso. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça um modelinho. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo mais genérico, porque depende muito do problema que vocês querem resolver. Então, por exemplo, ajuda o Pet Shops, ajuda o Pet Shops a ter consistência e previsibilidade de vendas sem depender de indicação. Um exemplo ainda um pouco genérico, mas aqui eu já consegui me conectar um pouco mais. Então, ajuda o Pet Shops a ter previsibilidade de vendas sem depender de indicação e cliente antigo. Jefferson, essa mensagem única funciona? Eu não sei, eu preciso entender mais a fundo as dores dos donos de pet shop. O que eu tenho certeza é que eles dependem muito de indicação e clientes antigos, né? Só que, porém, depende muito do pet shop. Eu tenho que entender se é para qualquer tipo de pet shop, porque eu tenho vários. Eu tenho pet shop que tem banho e tosa, tem pet shop que não tem. Tem pet shop, por exemplo, que fatura pouco, tem pet shop que fatura bastante. Então, eu tenho que entender se isso se aplica a qualquer tipo de pet shop. Eu tenho que entender, por exemplo, talvez somente pet shops que faturam até 30 mil vão ter esse problema. Passou de 30 mil, talvez eles já resolvam, talvez seja um pré-requisito eles resolverem esse problema para eles chegarem nos 50 mil de faturamento. Então, o pet shop que fatura 50, talvez ele não tenha esse problema. Então, por isso que eu preciso estudar a fundo o nicho. Eu preciso estudar, de fato, quais são os problemas desse nicho, né? Então, eu preciso, obviamente, estudar bastante. Deixa eu ver aqui, procurar um problema que você quer resolver. Deixa eu até colocar aqui. Acompanhe pessoas que ensinam gestão, marketing e vendas para esse nicho. Principalmente stories no Instagram, vídeos no YouTube, ler os comentários. Deixa eu ver o que mais. Blogs, e-book e outros materiais, podcast e etc. Então, dá uma boa estudada com relação à questão do problema. Quanto mais você entender do problema, mais fácil fica, tá? Para você poder definir a sua promessa. Então, aqui ainda está um pouco genérico. Jefferson, por que está um pouco genérico? Porque aqui eu não digo exatamente para qual tipo de pet shop que é. Então, aqui pode vir, por exemplo, pet shops que faturam 5 mil, 10 mil, por exemplo, né? Então, eu preciso ser um pouco mais específico. Vamos pegar um exemplo para clínica odontológica. Ajudo, exemplo genérico ainda. Isso aqui é um exemplo genérico, ajudo clínicas odontológicas a captar mais pacientes particulares. Todo mundo que vai fazer anúncio, que vai falar para a clínica odontológica, usa esse tipo de exemplo. Aí eu posso tentar usar o quê? O que a gente chama de mecanismo, né? O que seria o mecanismo? Ele é basicamente o que elimina a objeção. Por exemplo, sem precisar de agência. Deixa eu, aliás, abrir aqui para colocar as variações. Jefferson, qual que poderia ser o mecanismo aqui? Sem precisar contratar agências, sem precisar investir em tráfego. Deixa eu ver. Sem precisar produzir conteúdos. Então, são algumas objeções que normalmente o nicho tem, porque eles têm problemas com contratação de agências, eles gastam muito dinheiro. Mesma coisa em tráfego e mesma coisa produzindo conteúdo. Então, eu pego um mecanismo desse aqui para eu poder trabalhar e definir um pouco melhor. Ainda assim, fica sendo um pouco genérica, porque, como eu disse, eu posso acabar pegando empresas que faturam muito pouco, mas aqui eu já começo a ser um pouco mais específico. Se eu quiser ser um pouco mais direto ainda, um pouco mais específico, vamos pegar um exemplo aqui de direcionar, né? Dentro de clínica odontológica tem várias especialidades. Ajudo cirurgiões dentistas, especialistas em HOF, que é a harmonização orofacial, se eu não me engano, a cobrar. Eu não lembro exatamente qual que é o ticket médio dos procedimentos dessa galera, mas cobrar, deixa eu ver, acima de 5 mil seus procedimentos, sem precisar, por exemplo, investir em tráfego. Isso aqui é um exemplo muito mais específico, porque eu estou me comunicando somente com cirurgiões dentistas, que são especialistas em harmonização orofacial. E aí eu não lembro exatamente qual que é o ticket do mercado, mas tem a galera que cobra high ticket,
ticket, cobra um pouco mais caro, e tem a galera que cobra menos, né? Igual no nosso mercado. A gente tem a galera que cobra um ticket mais alto, como eu e outras pessoas que cobram em torno de R$ 1.000, e tem a galera que cobra 250, cobra R$ 500, que é um ticket relativamente mais baixo, certo? Então eu posso focar em trabalhar pelo ângulo da questão de cobrar mais caro, que foi o que eu coloquei mais acima, né? Então eu falei, ó, escolhi um problema que eu quero resolver. Então, legal, cobrar mais caro, vou resolver isso. De quem que eu vou resolver? De cirurgiões dentistas que trabalham com harmonização orofacial. Então, o meu ênfase, o meu foco vai ser ajudar esse público aqui a cobrar mais caro. Jefferson, como que eu vou fazer isso com o Google Negócio? Trabalhando a autoridade, o posicionamento da empresa e ajudando a empresa, obviamente, a empacotar isso, né? Que eu vou explicar para vocês agora na parte da oferta. Jefferson, então você está me dizendo que o que eu preciso fazer para mim é definir o meu público, definir o meu problema, definir a promessa e também estruturar uma oferta. O cliente, ele também precisa fazer isso no negócio dele? Exato, exato. Então, a gente tem um negócio aqui, a gente está estruturando uma empresa. Então, um negócio local, a empresa do seu cliente é um negócio também, é um business que ele tem. Então, ele também precisa gerar autoridade para o público dele, ele também precisa de uma oferta que seja atrativa. Agora, o problema é que a maior parte dos empresários, dos donos de negócios locais, eles não sabem fazer isso. Eles não sabem deixar isso mais atrativo. Então, por isso que, se eu chego numa empresa, se eu chego num cirurgião dentista, por exemplo, e ajudo ele a aumentar o posicionamento dele, e ajudo ele a ajustar a oferta dele, ele já vai conseguir cobrar mais caro. Obviamente, eu vou refletir isso através do Google Negócio. Se eu tiver mais elementos como a landing page, isso ajuda. O Instagram ajuda também. Porém, o Google Negócio, ele é um principal elemento para esse nicho aqui. Jefferson, eu consigo fazer isso com qualquer nicho? Não. Se eu pego, por exemplo, uma empresa, uma distribuidora de água e gás, pô, galera, é um serviço básico, né? Não dá para eu fazer todo esse processo aqui de cobrar mais caro, cobrar high ticket, porque é uma commodity, né? Uma coisa por natural. Eu não vou pagar R$ 30 numa água, por exemplo, saca? Por isso que a gente precisa escolher bem os nichos que a gente quer trabalhar. Quando a gente pensa em cobrar mais caro, a gente precisa, obviamente, mapear bem o problema que a gente quer resolver, um problema, e mapear esse público, um público, como eu falei, que precisa ter o produto ou o serviço com ticket mais alto. Show, a aula tá valendo ouro, vale ouro, show, perfeito, galera. Perfeito, que a gente só tá aquecendo, tá só aquecendo só, tá? Então, entendam bem com relação a isso. Jefferson, onde que eu gasto todo o meu tempo? Entendendo qual que é o problema e qual que é o público que você quer atender. Pra galera que está iniciando, obviamente, você que já fatura aí R$ 3.000, R$ 5.000, que já tá rodando com algum negócio, você tem outras preocupações, tem processos, questão, e, né, e por aí vai. Agora, você que tá começando, você que não fatura pelo menos R$ 2.000, R$ 3.000, foca em entender bem qual o problema que você quer resolver. Reforço, reparem bem que eu peguei um problema específico para resolver, eu peguei um público específico para poder trabalhar e uma promessa. A única coisa que eu vou fazer é ajudar o cirurgião dentista, especialista em ROF, a cobrar mais caro. Eu não vou ajudar ele a ter previsibilidade de vendas, eu vou ajudar ele a aumentar o ticket do serviço dele, nada mais. Eu não vou trabalhar o Instagram dele, não sei o que, tal, o site, papapá. Não, vou trabalhar somente o Google Meu Negócio. Então aqui a gente fala, inclusive, da regra do 1, né? Então a gente trabalha um público, né? A gente trabalha um problema que a gente resolve, a gente tem uma promessa só, Por quê? Fica muito mais fácil de eu conseguir gerar autoridade, muito mais fácil. Jefferson, de novo, isso funciona para qualquer nicho? Não. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver, uma empresa de guincho 24 horas, não, aliás, melhor ainda, caça-vazamento. Eu preciso de todo esse processo aqui, o cliente trabalhar o posicionamento, a autoridade dele? Não, porque é um serviço extremamente de urgência. Pô, se estourar um cano de água aqui, é extremamente urgente. Eu vou parar a live aqui e vou ter que chamar o cara para vir resolver na hora, porque senão a conta de luz vai vir estratosférica, então é extremamente urgente. Pô, se estourar um cano, a pessoa que está indo trabalhar, ela já vai mandar mensagem pro patrão: ixi, patrão, não vai dar não, vou ter que resolver essa parada aqui, porque é extremamente urgente. Então, quanto mais urgente é o problema, menos o posicionamento importa, tá? Então, obviamente, no caso de empresas de emergência, esse trabalho ele diminui, por isso que é até fácil gerar resultado para essas empresas, porque é só botar na frente do cliente um telefone, eu vou botar, se eu for fazer um site, eu faço uma página em branco, só boto lá o telefone, liga se tiver com cano estourado, 24 horas, tal, pau no gato, e é isso aí. E o cliente ele vai conseguir captar clientes dessa forma. Vai ter gente chamando ele no WhatsApp porque a urgência é muito grande. Mas, porém, são poucos nichos que têm essa urgência, né? Então, por isso que, normalmente, a gente precisa fazer todo esse processo aqui, tá? Não são todos os nichos que têm urgência dessa forma. Agora, vamos para a parte de oferta. Jefferson, o que é uma oferta? Uma oferta, galera, é uma transformação. Eu acho que eu vou abrir outra janelinha aqui só para poder esquematizar melhor isso aqui. Jefferson, então o que seria uma oferta? Uma oferta é uma transformação. É a transformação que você causa no negócio do cliente. Jefferson, a oferta não é o que eu vou entregar para o cliente? Não, não é entregáveis. Pouco
importa se você vai cadastrar o cliente em 75 diretórios e fazer 4.070, sei lá que número é esse aqui, postagens no perfil dele. O que importa é levar ele de um ponto A. Exemplo, tá? Com relação à questão da transformação. A minha proposta com essa aula aqui, com esse treinamento do Mestre da Recorrência, é ajudar vocês a fecharem contratos com 6 meses de recorrência entre 500 e R$ 1.000, certo? Essa é a minha proposta para vocês, essa é a minha promessa com tudo que eu vou trazer para vocês aqui nessa aula. Faz diferença para vocês o formato que eu vou entregar para vocês, se vai ser numa aula, se vai ser numa consultoria 1-a-1, se vai ser num treinamento mais longo, se vai ser numa mentoria, eu posso mudar o formato, mas o que exatamente que eu vou entregar para vocês não importa tanto o formato que eu vou fazer isso, se vai ser uma aula, se vai ser duas, se vai ser um treinamento gravado. O importante é a transformação. Se eu entregar para vocês isso aqui num curso gravado, mas ainda assim eu conseguir ajudar vocês a cobrar 6 meses na recorrência, será que faz tanta diferença? Será que a minha proposta aqui fosse fazer uma consultoria 1-a-1 com vocês com a mesma proposta, será que faz tanta diferença assim? Por quê? Independente de qual que vocês entrarem, no final das contas vocês saem fechando contratos com 6 meses de recorrência. A mesma coisa para o cliente. Se eu vou implementar para ele em 6 meses de projeto, se eu vou entregar para ele numa call 1-a-1 com ele em 1 hora de projeto, será que faz tanta diferença? Se eu vou, por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo específico de clínica odontológica, que esse exemplo eu acho que ficou bem tranquilo de explicar. Então, se eu vou ajudar um cirurgião dentista especialista em ROF a cobrar acima de 5 mil, será que faz diferença se vai ser num projeto de 6 meses, se vai ser, aliás, se eu vou fazer por ele, ou se vai ser numa consultoria, se vai ser numa mentoria, se vai ser num treinamento gravado? Sendo que o que eu vou, independente de qual desse que ele pegar, ele vai conseguir cobrar acima de 5 mil nos procedimentos dele? Obviamente faz diferença com relação à questão de precificação, porque se eu vou fazer por ele, eu vou cobrar mais caro. Se vai ser numa mentoria, eu vou cobrar um pouco menos, mas ainda assim vai ser mais caro do que se eu fizer com ele numa consultoria 1-a-1. Mas entenda o seguinte, se eu vender para o cliente uma consultoria para ele de 1h30, por exemplo, eu vou sentar com ele 1-a-1 por 90 minutos para ajudar ele a cobrar acima de 5 mil. Será que não vale a pena para ele me pagar R$ 1.000, R$ 2.000 numa consultoria dessa? No final da consultoria, ele vai conseguir cobrar acima de R$ 5.000 no procedimento dele, numa conversa de 90 minutos. Será que não vale a pena para ele contratar? Vamos supor que ele cobre lá R$ 2.000. Ou então eu vou ajudar ele a aumentar 3 mil. Pô, já se paga a minha consultoria de R$ 2.000. Só que será que não vale a pena para ele isso? Então, tudo que a gente coloca se atrela com relação à questão da forma que a gente vai entregar isso e na transformação, óbvio, e não na forma e não no que eu vou entregar. É por isso que você não usa planos, tá? Importante. No plano A eu vou entregar X, no plano B eu vou entregar X mais Y, no plano C eu vou entregar X mais Y mais Z. Vou entregar tudo que tem nos outros pacotes. Você não faz isso porque isso deixa a relação do que você está vendendo, aliás, deixa o projeto todo totalmente relacionado aos entregáveis, né? Então, não a solução do problema do cliente. Isso significa que o cliente ele tem a opção de ficar escolhendo os entregáveis. Não, eu quero esse aqui que tem menos coisas. Ou ele até mesmo pegar o seu pacote, passar para alguém que cobra menos do que você para poder executar para ele. Não é uma coisa que normalmente os empresários fazem, não pelo menos os que já faturam alguma coisa ali em torno de 10 mil, 15 mil, somente quem realmente está começando, quem fatura ali os 5 mil reais, tem alguns que fazem isso sim. Porém, quando você pega isso, você foca na transformação. Não faz diferença se você vai entregar para ele 2 postagens ou 4 postagens por semana. Isso daí o problema é seu. Mas se você vai ter que fazer 2 postagens ou 4, o importante é você causar a transformação que você está prometendo para o cliente, tá? Se você vai ter que fazer 10 postagens, o problema é teu. Basicamente assim que funciona. Jefferson, então você está me dizendo que eu tenho que fazer quantas postagens o cliente quiser para poder até que ele tenha um resultado? Não. Você vai ter um padrão para isso, né? Então, se você trabalha com um público específico e você resolve um problema específico, todo cliente que chegar até você e você fechar, normalmente vai ser os clientes que têm esse problema que você resolve. E para esse problema que você resolve, você tem um remédio específico, que é um pacote padrão. Esse pacote padrão, por exemplo, ele pode ter, sei lá, 2 postagens por semana, ter o cadastro nos diretórios, ele tem a forma que você trabalha, mas é um padrão. E por que você sabe que você entregando isso, o cliente ele tem resultado? Porque todo cliente que chegar em você, ele tem a mesma dor. É a mesma coisa que eu pegar um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele pode trabalhar com vários públicos, com várias dores, mas ele pode também trabalhar somente com atletas de jiu-jitsu. Exemplo, usando o exemplo de jiu-jitsu porque eu faço. Então, toda vez que eu vou chegar um cliente para ele sabe que vai ser um atleta de jiu-jitsu. Aí chega um cara, por exemplo, que fala, eu tô com uma dor no braço aqui. Legal, ele sabe, já tomou um armlock, por exemplo, tomou alguma chave de braço, ele já sabe, entendeu? Então, a solução, o procedimento que ele vai executar vai ser sempre o mesmo, porque ele sabe que os problemas são sempre o mesmo. Agora, se ele trabalhasse com públicos gerais, chega uma senhora
senhora de 75 anos para ele com uma dor no braço, ele pode aplicar o mesmo procedimento? Não, vai matar a véia, entendeu? Então, ele tem que conseguir diferenciar isso. Agora, quando ele trabalha de forma específica, ele não precisa se preocupar, porque ele sabe que quem chegar nele vai ser o atleta de jiu-jitsu e ele pode aplicar o mesmo procedimento, ele pode passar remédios similares, porque vai resolver o problema da pessoa. E a mesma coisa se aplica a vocês. Os clientes que vocês fecharem, vocês sabem que vocês resolvem o problema dele, porque é o mesmo problema, é uma mesma dor que vocês vão estar resolvendo, tá? Então, é a transformação que você causa.